Fala galera, beleza? Professor Augusto, bora corrigir a questão 135 do caderno cinza da prova do Enem 2023. Botânica. Barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, periderme e floema. A extração da casca tem levado à morte muitos indivíduos dessa espécie, quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Aqueles que têm parte da casca retirada, sem completar a circunferência, podem sobreviver. A morte desses indivíduos, decorrente da retirada do anel completo da casca, é provocada pela interrupção do quê? Meus queridos, questão bem clássica, tá? Quando ele tem essa retirada do anel, eles chamam de anel de Malpighi. E a questão foi gente boa numa coisa. Ela falou que a casca é formada pela periderme, que é a parte de revestimento, e o floema, que você sabe que é um vaso condutor de seiva. Ela não precisava ter dito isso, tá? Ela podia ter falado retirada de um anel, ao redor de um anel de Malpighi. Se ela só falasse isso, você teria, por exemplo, que saber que depois dessa parte da casca que você tem aqui, Suber, por exemplo, que é um tecido morto, você vai ter o vaso do floema. Então, o floema fica mais externo no caule. O xilema é mais interno. Então, se você tira um anel de Malpighi, danifica os vasos mais externos, ou seja, danifica os vasos do floema. Qual é a função do floema? O floema conduz a seiva chamada orgânica, ou seiva elaborada, que é aquela produzida na fotossíntese. Então, as folhas fazem fotossíntese, produzem essa seiva e os vasos do floema distribuem para toda a planta. Então, quando você faz um corte, uma retirada de um anel, como você está vendo aqui, ó, de toda a circunferência, você vai danificar os vasos do floema, impedindo esse transporte. Então, a seiva elaborada ela vai chegar lá da folha, vai ser transportada, só que quando ela chegar aqui, ela não consegue descer, porque os vasos, o caminho foi interrompido, você removeu os vasos do floema. Tá vendo que até nessa região aqui, ó, tá começando a ficar mais cheio, mais gordinho aqui, ó, porque a seiva elaborada vai acumulando. Qual é o problema disso? Toda essa região de baixo deixa de receber a seiva elaborada, incluindo as raízes. A raiz é fundamental para a planta. Não é só a sustentação que ela faz, a raiz absorve água e sais minerais, a tal da seiva bruta. Se a raiz não recebe nutriente, tem células vivas lá na raiz, ela precisa daquele açúcar que está descendo na seiva elaborada. Se ela deixa de receber isso, a raiz morre. Quando a raiz morre, a planta inteira acaba morrendo. Por isso que ele falou, quando o corte retira um anel completo do tronco da circunferência, isso tem levado à morte muitos indivíduos. Então, a morte dos indivíduos decorrente da retirada é provocada pela interrupção do quê? Da fotossíntese. A fotossíntese até continua acontecendo, porque as raízes puxam água e sais. Isso é levado pelo xilema. O xilema vai levar essa água até as folhas. O xilema não foi danificado, tá lá, vai levar. A folha faz fotossíntese, então a fotossíntese ocorre. A transpiração ocorre lá pela folha, a água está subindo, então vai transpirar. Troca de gases acontece lá pelo estômago, lá na folha, vai continuar acontecendo. Formaçãozinha de brotos lá nas gemas, lá também vai continuar acontecendo. Porque a fotossíntese está rolando, a parte de cima vai ter nutriente, vai ter água, porque o xilema está conseguindo transportar. Só que a raiz vai deixar de receber nutriente. E quando a raiz deixa de receber nutriente, a raiz morre. Se a raiz morre, a planta morre. Gabarito, portanto, aqui, alternativa E, uma questão que o Enem já cobrou também outra vez, uma questão que era bem parecida com essa, é um conhecimento importante e eu espero que você tenha entendido por que o gabarito é E.